Olá, minhas saudações a todos. Mais uma vez aqui estamos trazendo um tema para reflexão. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, vamos lembrar da importância do uso da máscara. A importância de se proteger o próximo. Eu estou aqui em casa, não preciso estar de máscara, mas não poderia deixar de destacar, enfatizar a importância deste procedimento, né? Evitar aglomerações, manter um distanciamento mínimo, né? Usar álcool gel, higienizar sempre as mãos, né? Mesmo depois de vacinado, por favor, não deixe de se vacinar. Mesmo depois de vacinado, não saia de casa sem máscara, né? Vamos colaborar para o mais rápido fim possível dessa epidemia, né? Infelizmente, aqueles que deveriam ser exemplos de cidadania, de civilidade, de amor ao próximo, fazem exatamente o contrário. Mas foram eleitos. Oportunamente trataremos desse problema. Mas hoje vamos dar atenção ao nosso tema, né? Nosso tema de hoje é as causas kármicas do efeito da ação e reação. Você deve estar torcendo o nariz, né? Você já deve ter feito uma interrogação aí. Causas kármicas do efeito da ação e reação? Você entendeu direito, é isso mesmo. Qual o problema? Esse ângulo de ideias, ele no fundo ele está fazendo aí uma mistura de ideias que, de certa forma, estão correlacionadas. Karma, causa e efeito, ação e reação, de certa forma, guardam semelhanças entre si, mas são muito mal compreendidas no meio espírita. E por isso o estudante espírita sério tem que dar muita atenção a esses conceitos. E não se esqueça que somos todos estudantes na escola do espírito. Bom, por que a gente tem que se preocupar com essas questões? Por que a gente tem que dar atenção a isso, refletir com calma sobre esses conceitos? Será que eles estão errados? Comprometem o nosso progresso espiritual? Estão em desacordo com a codificação? Vamos devagar. Respostas apressadas acabam gerando mais confusão do que entendimento. Vamos analisar cada ideia separadamente, sua aplicação, suas implicações morais, filosóficas, dentro do contexto da fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe. A primeira coisa que nós temos que notar é o seguinte: Kardec, em toda a sua obra, em toda a codificação, nunca usou o termo karma e o termo ação e reação. Kardec era um homem culto, era um homem preocupado com a educação de seu tempo, foi discípulo de Pestalozzi, pedagogo Pestalozzi. Kardec era professor, falava várias línguas, era tradutor, escreveu livros, não só livros da codificação, ele escreveu livros de gramática e livros de matemática. Conhecia, com certeza, o pensamento dos grandes filósofos, né, que o antecederam: Descartes, Kant, David Hume, Pascal, Santo Agostinho, Spinoza, que foram, só para citar alguns, né, que foram espíritos, que foram filósofos
que se preocuparam com a questão de causa e efeito, a questão do livre-arbítrio, da liberdade, do bem e do mal. Então Kardec ele conhecia toda essa problemática. Ele era um pesquisador sensato. Ele conduziu a sua pesquisa das manifestações espíritas com extrema seriedade. E não podemos esquecer, Kardec ele teve a orientação de uma pleiade de espíritos de elevadíssima envergadura. Então, o fato dele não ter usado essas expressões na codificação merece de nossa parte um certo respeito. Vamos examinar primeiramente a lei de ação e reação. Essa lei é importada da física, de Newton. Basicamente diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É uma lei material. A física newtoniana trata exclusivamente do mundo material. Essa lei se refere a forças entre dois objetos materiais, dois corpos materiais, não necessariamente interação de contato, pode ser de atração ou repulsão à distância, mas é uma lei material, né? Você pode pensar que a ação de uma força, vamos dizer que seja a causa, acarreta a reação, uma força de reação, que seria o efeito de um outro corpo. E observe, além de ser uma lei material entre objetos materiais, ele a ação e a reação são simultâneas. Isto é, se você interrompe a ação, a força que está exercendo a ação, automaticamente, imediatamente, desaparece a reação. Ação e reação só existem no mesmo instante de tempo. Não existe reação a uma ação num instante de tempo anterior. Isso não existe, né? E Kardec conhecia as leis de Newton. Kardec era professor de matemática, astronomia. É claro que Kardec conhecia, ele não falou, isso não está escrito nas suas obras, mas é uma dedução elementar que ele conhecia as leis de Newton. E, no entanto, ele não adotou esse conceito de ação e reação na codificação, né? E nem no sentido figurado ou metafórico, né? Apesar disso, é comum espíritas, né, o tempo todo estarem se referindo à lei de ação e reação para explicar as causas dos sofrimentos. É claro que é legítimo buscar essas causas, né? Buscar as causas dos sofrimentos do espírito, mas essa busca tem que ser sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva diferente da lei de ação e reação, né? Voltaremos a isso mais à frente. Bom, vamos ver agora a questão do karma. Karma é uma expressão que vem do sânscrito, uma língua já morta. Significa ação, uma tradução assim simples. Em termos simples, karma é equivalente ao princípio de causa e efeito, mas tem interpretações ligeiramente diferentes. Inclusive, essas interpretações elas variam entre as doutrinas que adotam o karma, que abrigam o conceito de karma: budismo, hinduísmo, Rosa Cruz, teosofia. São doutrinas reencarnacionistas que usam o conceito de karma, adotam o conceito de karma. O aspecto interessante do karma é que ele é cumulativo, isto é, o karma gerado pelas más ações, ele não pode ser compensado pelo karma gerado pelas boas ações. É por isso que ele acumula karma das más ações.
independente de você praticar boas ações, né? Isso é uma diferença importante em relação à ideia que se possa ter no Espiritismo, né? Outra coisa que o karma também difere dos conceitos espíritas é que o karma ele prevê a transmigração do espírito para corpos animais ou até vegetais como forma de castigo. Novamente, vamos nos reportar a Kardec. Kardec com certeza conhecia essas doutrinas reencarnacionistas. Até poderia se pensar se ele não sofreu alguma influência pelo fato de elas serem reencarnacionistas. Não sabemos, não temos como fazer essa ilação. As suas biografias, as suas obras não permitem essa ilação. Mas o ponto importante, se ele sofreu ou não sofreu influência, não importa. O que importa é que ele não usou o conceito de karma no Espiritismo. Ou porque ele julgou desnecessário, ou porque ele julgou inadequado mesmo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar ciente disso e muito atento a esse aspecto. Bom, vamos ver o princípio de causa e efeito. Em termos bem lógicos, né? O princípio de causa e efeito é uma coisa bem lógica, né? É axiomática, né? Todo efeito tem uma causa, ponto final, né? Foi assim, inclusive, que Kardec começou a sua pesquisa, se interessou pela pesquisa, se viu motivado a pesquisar as manifestações espíritas, né? Ele falou, peraí, esse efeito aqui é um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Então, causa e efeito é um raciocínio lógico, né? Todo efeito tem uma causa, né? E veja a diferença fundamental desse princípio em relação à lei de ação e reação. A ação e reação não deixa de ser um caso particular do princípio de causa e efeito. A ação seria a causa, a reação seria o efeito, mas numa situação muito particular que ocorre entre dois corpos materiais no mesmo instante de tempo. O princípio de causa e efeito é aberto. Você está falando de causas e de efeitos que não estão amarrados a duas entidades materiais, não estão amarrados a uma simultaneidade, podem ocorrer separados no tempo e no espaço, né? Entre entidades materiais e espirituais, que seja. Então, realmente é uma coisa muito mais adequada ao contexto da doutrina espírita do que lei de ação e reação. Mas apesar disso, apesar dessa simplicidade, o princípio de causa e efeito, ou a causalidade, ela tem seus complicadores, não é tão trivial assim, né? E Kardec, novamente, vamos aqui invocar o bom senso de Kardec. Kardec, é claro, ele se preocupou, ele se ocupou, ele tinha firme para si, né, que todo efeito tem uma causa, né? As aflições devem ter causas anteriores, né? As ações do espírito com certeza têm consequências, as boas têm consequências boas, as más têm consequências más. Tudo isso Kardec estava ciente, ele estava preocupado com essa coisa, mas em momento nenhum ele engessou esse conceito. Em nenhum momento ele tentou engessar essa perspectiva de causas e consequências numa lei causa e efeito. Porque você engessar, né, rotular
estabelecer um chavão, lei de causa e efeito, você meio que está amarrando causa e efeito, como se entre o efeito e a causa nada pudesse interferir nessa fatalidade. E não é bem assim que as coisas funcionam. Inclusive, veja você que interessante. Se todo efeito tem uma causa, você pode pensar que a causa ela é também o efeito de uma causa anterior. Então nós podemos agora expandir esse raciocínio e vamos chegar à conclusão que existe uma cadeia infinita de causas e efeitos interligados. Isso começa a ter uma cara de determinismo. Como é que fica o livre-arbítrio, a liberdade do espírito no meio dessa história? Então, Kardec devia ter ideia dessa problemática, como nós já dissemos, os filósofos, Kant, Descartes, Spinoza, se ocuparam dessa questão. Kardec devia conhecer isso. Ele foi sensato, ele, sem deixar de se ocupar com as causas das aflições e com as consequências das ações dos espíritos, ele se limitou a ocupar com essa questão de maneira aberta. Ele evitou engessar um princípio causa e efeito. Você não vai encontrar isso, uma frase assim, lei de causa e efeito na codificação. Você não vai encontrar isso, certo? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. Bom, vamos explorar um pouco essa temática de consequências, causas e consequências. Vamos explorar um pouco essa temática. No caso da evolução do espírito. Vamos fazer um exercício intelectual. Vamos exercitar a nossa fé raciocinada. Vamos tentar imaginar a trajetória do espírito desde o momento em que ele passou a revestir um primeiro corpo, com características humanas já melhor evidenciadas. Nós sabemos que o Homo sapiens, que já tinha características bem próximas à nossa atual, ele surgiu há cerca de 150 mil anos atrás. Mas os primeiros hominídeos, aqueles indivíduos que começaram a se distinguir dos símios, aquele famoso elo perdido, que separa a linha genética do homem da linha genética dos símios, isso é Darwin, tá? Darwin cabe perfeitamente no espiritismo, pelo amor de Deus. A evolução biológica, ela é uma evolução legitimamente darwiniana. Então esses primeiros hominídeos, eles surgiram bem antes, 7 milhões de anos na África. Se o princípio espiritual, a semente de inteligência, de liberdade que foi colocada no princípio espiritual assim que ele começou a sua evolução no reino hominal, se ela foi colocada no Homo sapiens ou foi colocada antes, lá nos primeiros hominídeos, nós não sabemos. Isso é completamente fora da nossa competência, capacidade de compreensão. Os próprios espíritos superiores que trabalharam com Kardec são humildes em dizer que nesse ponto eles também não têm nada a dizer, Mas isso não é relevante, isso não é importante, Se a caminhada do espírito com essa semente começou há 150 mil anos ou há 7 milhões de anos
atrás, e isso é um detalhe que, apesar do lapso de tempo, mas em termos espirituais é bobagem esse lapso de tempo. Então é um detalhe que não é muito importante, né? O importante é a gente ter a perspectiva de que essa semente, esse germe divino de liberdade, de razão, né, que é o que permite ao espírito, né, evoluir de um ser simples e ignorante, porque quando ele começou as suas primeiras encarnações no reino nominal, ele ainda era um espírito, um ser simples e ignorante, mas esse germe divino permite a esse ser simples e ignorante, partindo dessa simplicidade e ignorância, atingir o mais alto grau da esfera crística, né? Um espírito de luz perfeito. Veja a perfeição da criação, né? É claro que essa caminhada, esse caminho é formidavelmente longo, né? Nós não escapa completamente a nossa capacidade, a nossa insignificância nos impede de apreciar essa caminhada. Nós temos um vídeo aqui, né, onde a gente faz um pequeno recorte, né, um possível recorte, né, dessa caminhada, né, que se chama Uma História do Fogo, né, seria a descoberta a posse do fogo pelo ser em evolução, né. Eu vou deixar o link aqui, é interessante a gente olhar esse pequeno recorte dessa longa história, dessa longa caminhada, né. Mas vamos continuar com o nosso exercício de fé raciocinada. Por que fé raciocinada, antes de mais nada? Vale a pena a gente contextualizar isso. Bom, fé porque nós acreditamos na infinita perfeição do Criador de toda a sua criação. Nós, criaturas, somos perfeitos, porque fomos criados pelo ser perfeito. Mas somos perfeitos em que sentido? Estamos prontos? Já desenvolvemos tudo que precisamos desenvolver? Não, de forma nenhuma. Estamos muito longe disso. Mas nós temos uma semente divina perfeita no sentido de ser capaz de nos conduzir ao longo dessa caminhada em direção ao máximo grau de perfeição. Bom, e raciocinada, essa parte no que diz respeito à fé, e raciocinada porque nós temos esse germe divino, né, que nos proporciona a razão, livre-arbítrio, e que nos guia, né, que permite guiar os nossos passos. Bom, e essa fé raciocinada, acabamos de falar, ela não vem pronta, né, ela não vem com manual de usuário, né? Ela tem que ser desenvolvida, partindo da simplicidade e ignorância total, ela tem que ser desenvolvida, né, ao longo das milhares de encarnações sucessivas, né, das vivências, né, para que o espírito possa expandir o seu intelecto, a sua moral, né, a sua compreensão do universo, do mundo, do seu papel nesse universo. É uma obra fantástica essa, né? A gente pode comparar isso ao alpinista. Muita gente reclama, muita gente argumenta por que Deus perfeito não criou o homem perfeito, a criatura perfeita. Deus errou? O que aconteceu? Por que Deus não fez um bom serviço? Bom, esse é um raciocínio ingênuo, né? Sem pé nem cabeça, né?
Porque Deus sabia que isso não faria do ser um ser feliz. Pelo contrário, ele seria um ser infeliz. O alpinista, vamos pensar no alpinista. O alpinista não quer ser colocado, ser pinçado do pé da montanha para o cume da montanha. Não é isso que o alpinista quer. Não é isso que faz o alpinista feliz. O que faz o alpinista feliz é escalada. É superar os desafios da escalada. Vencer passo a passo as dificuldades, os desafios dessa escalada. É isso que faz o alpinista feliz. Pensa nisso. Então, da completa ignorância até os dias de hoje, que já temos uma pequena compreensão da nossa vida, do universo onde estamos inseridos, é um caminho que realmente a nossa insignificância não permite apreciar, né? Mas já conseguimos, já estamos começando a ter um certo aprimoramento do nosso entendimento, da nossa capacidade de julgamento, mas ainda estamos longe de fazer escolhas seguras, inteligentes, que nos levem adiante, né? Ainda estamos zigue-zagueando, tateando no escuro, mas faz parte da caminhada. Seria pura ousadia, né, a gente achar que já temos condições de decidir assim com muita clareza, né, os rumos que temos que tomar. Muito pelo contrário, a quantidade de escolhas que nós temos à nossa disposição são infinitas. À medida que existe um avanço do conhecimento, a liberdade de escolha se amplia enormemente. E isso, apesar de ser bom, ter muitas escolhas, traz também um complicador. Então, que lógica teria, né, o Criador, infinitamente perfeito, punir nós, criaturas, em processo de aprendizagem, né, e sujeitos a cometermos todos os erros que foram previstos pelo Criador no seu perfeito plano pedagógico. Olha, esse contexto é rico, é importante a gente contextualizar isso. O ser perfeito tem um perfeito plano pedagógico para nós. Dentro desse plano pedagógico estão previstos erros, ou melhor dizendo, não erros, situações onde precisaremos corrigir a rota, situações onde teremos que modificar nossa estratégia para avançar, né? O alpinista, ele está o tempo todo na sua escalada, escorregando, caindo, e é assim que ele vai aprendendo qual é a melhor caminho, melhor estratégia para superar as dificuldades da escalada, né? Cada escorregão, cada queda, ele, isso eu não posso fazer, vamos tentar outra alternativa. Nós somos espíritos, nós somos alpinistas, né? Escalando uma montanha fantástica, né? A montanha mais alta e mais
bela que possa existir, que é a montanha da vida, né? Então nós temos que mudar a nossa perspectiva de bem e de mal. Nós temos que mudar a nossa compreensão do que significa a nossa evolução. Por pior que seja o contexto em que estamos imersos, né? Por pior que seja o mundo à nossa volta, né? O sofrimento, as dificuldades, as injustiças, a violência, tudo o que acontece à nossa volta, tudo isso foi previsto pelo Criador, tudo isso faz parte da criação. Estamos todos debaixo do mesmo sol, estamos todos caminhando sobre a mesma terra, respirando o mesmo ar, bebendo da mesma água. Não é fácil aceitar essa questão, essa situação, essas coisas. É difícil a gente aceitar, compreender isso. Mas quem foi que disse que evoluir seria fácil? Não tem almoço grátis. A conquista da felicidade, da compreensão ampliada do mundo, porque hoje nós temos uma visão muito estreita da vida. O que nós vemos da vida hoje é um grãozinho de areia, né? Você está vendo um grão de areia numa praia fantástica, né? Você não consegue ver a praia, você só vê um grãozinho de areia. É assim a nossa visão da vida, né? Então é difícil a gente entender, aceitar essas coisas, né? Mas temos que aceitar tudo que acontece de ruim à nossa volta como parte de um plano pedagógico perfeito, parte de um plano pedagógico perfeito. É difícil a gente trabalhar com essa questão, mas temos que vamos lembrar Jesus, né? Jesus, ele não fazia diferença, ele não colocava obstáculos entre ele e bandidos, prostitutas, ladrões, crianças, adultos, velhos. Ele não fazia diferença entre as pessoas. Para ele eram todos irmãos, filhos de Deus, né? Inclusive vamos lembrar das palavras de Jesus, suas últimas palavras, seu último suspiro na cruz, né? Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Essa é a pura verdade, nós ainda não sabemos o que fazemos. E é por isso que sofremos, certo? Não existe um Deus juiz distribuindo recompensas para quem acerta e penas para quem erra. Não existe isso. Isso é uma concepção muito primária, muito ingênua do que vem a ser o Criador, né? Temos que modificar esse entendimento, né? Bom, ok, mas nessa altura a gente pode agora, vamos partir do princípio, ok? Nós temos um processo de aprendizagem, um processo evolutivo, né? Que temos que aos poucos ir aprendendo a compreender, né? E superar as dificuldades. Mas espera um pouco, muitos autores e muitos palestrantes conceituados, inclusive, usam essa terminologia, né? Karma, ação e reação, causa e efeito, como se fossem sinônimos, né? Como é que fica isso? Eles estão errados? Eles não sabem o que falam?
falta estudo a eles, falta conhecimentos, estão agindo de má fé. É complicado a gente julgar as pessoas com base no uso de uma determinada palavra, um determinado conceito em meio a um determinado contexto. A gente tem que ter cuidado, né, nesse julgamento, né? As pessoas, a gente não sabe o que vai no seu íntimo, né? A gente não sabe o porquê, a real razão da pessoa estar usando aquele termo. Pode ser que a pessoa não se preocupou em verificar a pertinência de usar o termo e usa assim porque já se acostumou a usar. É um vício de linguagem, são conceitos já arraigados, culturalmente arraigados, né? A gente viu falar da justiça divina, não é trivial, não é simples, né? Então a gente, tendo em vista essas dificuldades, a gente tem que ter uma certa tolerância para com o uso dessas expressões, né, por parte das pessoas, dos espíritos de maneira geral. Mas está na hora de mudar, tá? Tudo bem, é um vício cultural, são muitos séculos de dogmas e ideias distorcidas de Deus, vícios culturais, aspectos culturais arraigados, né? Tudo bem, mas está na hora de mudar. Está na hora do movimento espírita se preocupar mais com a codificação, se preocupar mais com Kardec, dar mais atenção a Kardec, estudar mais Kardec. Kardec ainda, a bem da verdade, ainda é pouco conhecido, é pouco estudado, né? A maioria dos espíritas, sejamos honestos, se preocupam só com o Evangelho segundo o Espiritismo, acham que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é suficiente, faz deles espíritas em pleno conhecimento da doutrina. Não, isso não é verdade. A compreensão plena do Evangelho segundo o Espiritismo não pode prescindir de um estudo amplo de toda a obra da codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, Gênese, Céu e Inferno. Isso tem que ser muito bem estudado. Somente estudando tudo isso você vai ter um aproveitamento mais consistente do que você lê no Evangelho segundo o Espiritismo e do que você lê em outras obras, que são ditas obras complementares ou subsidiárias, como as obras de André Luiz, de Emmanuel, né? Para você apreciar de fato essas obras, extrair delas o que elas têm realmente de importante, de bom, você tem que conhecer Kardec, senão você não está tendo acesso, você não está tendo as ferramentas necessárias para uma compreensão mais ampla da doutrina espírita, né? Se a gente quiser, então, que o Espiritismo seja respeitado como uma filosofia moral, que é a proposta original de Kardec, é uma filosofia moral aliada à ciência. A filosofia espírita não é contra a ciência, muito pelo contrário, ela anda par a par com a ciência. Ela abriga
que vivenciemos uma religiosidade verdadeiramente cristã. Então nós, dentro da filosofia moral espírita, o espírita pode vivenciar uma experiência religiosa cristã, né? E pode dialogar, né, com qualquer outra corrente de pensamento de forma aberta, livre de preconceitos, né? Então, esse é o verdadeiro escopo da doutrina espírita, né, que precisa ser realmente bem compreendido. Não adianta você achar que basta acreditar em Deus e acreditar na reencarnação, ler o Evangelho segundo o Espiritismo e está tudo resolvido. Desculpa, não está. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra fantástica, maravilhosa, mas isoladamente ele não lhe dará a compreensão que a doutrina espírita se propõe a dar. Tá? É isso que tem que ser refletido com muita atenção, com muito cuidado. Né? Temos que dar atenção a Kardec. O espiritismo sem estudo não é espiritismo. Tá? Ele não edifica, ele não transforma. Tá? Se você não está disposto a abraçar o estudo de Kardec em toda a profundidade que ele merece, que precisa ser estudado, é melhor você procurar outro caminho, porque você não vai encontrar edificação, satisfação no espiritismo. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Se você gostou, por favor, dê seu like, compartilhe com os amigos. Vamos tentar levar algumas mensagens de esperança para o nosso mundo, né? Nosso país cheio de problemas, né? E voltaremos logo com reflexões sobre a questão da causa e do efeito.